Então, agora a gente continua. Vou compartilhar a tela com vocês. Nosso próximo ponto aqui da nossa aplicação. Já seria o segundo material que eu encaminhei para vocês. Então, vamos lá. Tem aqui, ó. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar da API utilizando parâmetros. Eu vou falar dos query paths e dos route paths. Ok? Bom, então, o que eu vou fazer? Só para mostrar como é que é a minha dinâmica aqui, até para vocês, se vocês quiserem depois, porque como eu mandei os códigos-fontes, se vocês quiserem, no primeiro momento, estudar, rodar a aplicação pelo meu código, maravilha. Depois, se vocês quiserem fazer na mão, né? Até para praticar, tudo bem. Então, o que eu faço? Imagina que eu estou aqui na minha primeira aplicação, ó, dou um Ctrl+C para o servidor, vou fechar. Aí, vocês podem fazer como eu. Eu criei uma segunda pasta, eu copiei todo o código que está aqui, ó, nessa primeira pasta, que eu chamei de Project 1, eu criei um Project 2 e copiei para cá. E aí, eu alterei em cima dessa minha primeira aplicação, numa nova pasta, criei uma segunda versão. Tá? Mas aí eu mandei para vocês também os códigos. Então, se vocês pegarem isso aqui, imagine que se vocês pegarem o package.json que eu mandei lá na plataforma e o index, e entrarem lá no terminal e rodar o npm install, ele vai criar as bibliotecas. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês fariam. Ó. Seleciona aqui a pasta. Agora eu já estou no projeto 2. Ctrl+C. Vem aqui no PowerShell, que já está aberto aqui. Ó, dá um CD, espaço, Ctrl+V, dá um Enter. Estou dentro da pasta. Code, espaço, ponto. Dá Enter. Então, Daniel, olha só. O que acontece aqui? Ó? Quando eu mandar para vocês, eu vou mandar o index e o package.json, já está lá. Então, se vocês chegarem aqui no terminal e simplesmente fizerem um npm install, tá vendo aqui, ó? Der um enter, se eu não tiver essa pasta node modules aqui, ele cria de novo. Ele, né? Que é o caso de vocês. Vou dar um enter aqui, ó. O que ele vai fazer, ó? Ele vai recriar o node modules, vai criar. Ele está indo lá no repositório central e está trazendo para a máquina todas as dependências. Que dependências são essas? Aqui, ó. Por enquanto, só tem o Express. Continua só o Express. Certo? Tudo bem? E aí eu consigo já rodar a aplicação. Só que antes de rodar a aplicação, vou explicar para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Toda a atenção do mundo, porque o que a gente vai ver aqui agora? Deixa eu limpar aqui. Então, esse aqui é o index. Vou focar no index, tá? Aqui, ó. Vou focar no index. Então, gente, vou lá no meu materialzinho, mostrar para vocês aqui, ó. Como é que eu fiz, ó? Eu fiz um passo a passo, explicando todos os detalhes para vocês, tá? Dizendo para vocês o seguinte, ó. Uma visão geral, tipos de parâmetros em requisições. Então, pensa comigo, Rani. O cara que vai acessar a sua API, eu vou oferecer para ele e fazer algum tipo de requisição. Certo? Eu não quero simplesmente que ele execute uma rota da vez anterior. Eu quero dar oportunidade para ele de interagir com a minha aplicação. Tá? Para isso, eu utilizo parâmetros, para que ele possa passar para a minha aplicação parâmetros. E onde é que eu vou passar esses parâmetros? Lá na URL. Então, olhem para cá. Ó. O que são query paths? Parâmetros de consulta. Utilizamos principalmente com o método GET, para filtrar, ordenar ou paginar dados. O que são os route paths? Parâmetros de rota, geralmente associados ao método GET, put, delete, para identificar um recurso específico. E eu ainda tenho o hackBuddy, que não vai ser o caso dessa aula. O hackBuddy, na próxima aula, eu já entro no próximo material. Tá? Inclusive, esse hackBuddy é mais sofisticado. Então, acho que na próxima aula dá para trabalhar em cima dele. Vamos falar sobre
query parameters. Os query parameters são parâmetros nomeados, enviados na própria URL da requisição. Eles são ideais para situações onde o cliente precisa fornecer dados opcionais para refinar uma consulta. Como é que funciona a sintaxe dele? Ó, eles são iniciados com uma interrogação após o caminho da rota. Múltiplos parâmetros são separados pelo e-comercial. Exemplo, aqui, ó, http://minhapi.com. Isso aqui seria o localhost, tá? Só que aqui eu coloquei como minhapi.com. Aqui, ó, eu estou dizendo o seguinte, ó, qual que é o nome da rota? Users. Só que essa rota users, ela vai receber um parâmetro chamado status. Tá vendo? Eu atribuo o valor active para status. Só que eu estou passando, nesse caso aqui, dois parâmetros. Eu estou passando o parâmetro status e estou passando o parâmetro role. Imagina, Daniel, você está fazendo um programa de cadastro, certo? O cara tem que digitar lá matrícula, nome. Eu posso aqui, ó, passar na URL, matrícula igual, coloco aqui um valor, nome igual valor. Tudo bem? Ok. Caso de uso, perfeito para filtros. Imagine uma tela de listagem de produtos onde o usuário pode filtrar por categoria, cor, faixa. Então, imagina que eu vou fazer uma consulta por nome. Eu vou passar aqui, ó, user, nome igual a Rubens. Eu vou estar passando Rubens para ele poder pesquisar o nome Rubens. Tá legal? Imagina que você, Juan, né? Você fez um front-endzinho, uma telinha, em que o cara vai digitar o nome para pesquisar no banco de dados. Ou então o CEP, caso do correio. Então, o que você vai fazer? Lá no seu front-end, na sua tela, você vai receber lá numa caixinha de texto o CEP que o cara vai digitar. Quando o cara digitar, você recebe aquilo e joga aqui, ó, na URL por meio de uma query params, né? Coloca aqui nome igual o que ele digitou. Aí fica uma coisa dinâmica. Entendeu? Legal. Então, vamos ver agora na prática, dentro do código-fonte, tá? Como é que a gente usa isso, ó. Primeira parte, não mudou nada. Definiu o express, defini a variável server, e agora eu vou utilizar aqui, ó, a minha rota teste, só que agora vai entrar em ação hack. Então, olha o que eu estou fazendo aqui agora, Michael. Toda a atenção do mundo, ó. O objeto hack.query contém todos os parâmetros de consulta enviados na URL. Acessamos o valor do parâmetro nome com hack.query.nome. Então, agora, o que eu faço? Eu quero, dentro do meu código, capturar o que eu passei lá na URL. Certo? Então, imagine, Daniel, que lá na URL eu quero passar o nome Rubens. Tá? Agora, eu não sei o que o usuário vai passar lá, mas eu preciso receber isso numa variável, concorda? Aí eu criei aqui, ó, essa constante chamada nome. Então, nome recebe o que vem lá da requisição por meio de um query params, cujo conteúdo seja nome. Entendeu? Bom, com isso, esse nome aqui foi o que eu recebi lá do meu cliente. Agora, eu vou manipular da forma que eu bem quiser. No meu caso aqui, a título de exemplo, eu simplesmente vou mandar imprimir. Mandei imprimir lá no meu navegador, que ele digitou. Só que eu vou colocar o seguinte, ó, além de mostrar o nome, eu vou colocar um hello, o nome que ele digitou. Certo? Agora, dá uma olhadinha para cá. Olha o recurso que eu utilizei aqui, ó. Eu estou utilizando um JSON também, que é um objeto. Message. Presta atenção, Michael. Message é o quê? É minha chave. Tá? Só que eu estou atribuindo a message agora, aqui eu estou utilizando um template string. Observem que isso aqui, ó, é um apóstrofe. É diferente desse outro apóstrofe que eu estou utilizando aqui, ó. Tá? Isso aqui a gente chama de aspas simples. Tá? Isso aqui seria um apóstrofe mesmo. Que aí, com esse recurso, com esse template string, eu consigo concatenar valores. Então, eu coloco assim, ó, hello, aí eu utilizo aqui um template string por meio desse
cifrão, e entre chaves eu coloco o nome da constante que eu quero que imprima aqui. Aí ele vai concatenar hello, o nome que eu digitei lá. Tudo bem? Então, o que mudou nesse código aqui? Só mudou isso. Só acrescentei essa linha. Tudo bem, pessoal? Agora, aqui embaixo, ó, mudou alguma coisa aqui no servidor? Não. Ele continua só ouvindo. Entendeu, Rian? Entendeu, Martinelli? Entenderam vocês, colegas? Estão aí atrás? Então, eu estou criando uma funcionalidade dentro da minha aplicação. Agora, a minha aplicação tem uma nova rota. Tá? Eu tenho aqui, ó, a minha rota teste com uma nova funcionalidade, vamos dizer assim, né? Que além de simplesmente mostrar uma informação, eu vou receber um parâmetro na URL e depois eu vou mostrar a informação. Acabou, gente, ó, acabou, meu código é só esse. Como é que eu faço para testar isso aqui agora? Ó, imagina você, Maico, ó, que eu já vim aqui no meu código, ó, aqui no meu index, eu digitei aqui o Express, o server, na verdade eu estou continuando a aplicação, né? Então, eu simplesmente implementei isso aqui agora, ó, const nome igual a rec.query.nome. Tudo bem? Agora, vamos testar isso aqui, que essa minha aplicação aqui, ela vai crescer, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou lá na URL, aliás, eu já até criei mais coisas aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos testar node index.js. Enter. Mandei executar, está lá rodando no servidor. Aqui no material, pessoal, ó, abre o seu navegador, chama a URL, coloca a rota teste, só que agora coloca interrogação, o nome da minha variável, ó, que eu estou recebendo aqui, ó, tá vendo? Ó? O nome que eu passei aqui no meu query, ó, esse nome aqui tem que ser igual, tá? Que está aqui, ó. Igual ao passo de parâmetro. Então, eu vou colocar aqui o nome igual a Rubens. Ó, Ctrl C, vou vir aqui no meu navegador, vou vir aqui, ó. Agora, vou colar aqui, ó. http://localhost/3000/teste, interrogação, nome igual a Rubens. Vou dar Enter. Olha o que aconteceu, pessoal. Olha o retorno, ó, que ele me deu, ó. Hello, Rubens. Viram? Então, nesse material que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, nesse material, o que a gente fez foi isso, ó. Eu implementei esse query parse e depois, o que o Express faz? Ó? Ele analisa o parse, a string da URL para você. Ele transforma os pares chave-valor após o interrogaçãozinho em um objeto JavaScript conveniente, disponível em rec.query. Isso abstrai a complexidade do tratamento manual de strings e torna o código mais limpo e legível. Tá? Agora, pessoal, tudo bem até aí? Tudo bem? Vamos avançar só mais um pouquinho aqui, ó. Aqui, gente, foca comigo aqui, pessoal, por favor. Agora a gente vai falar sobre os route paths. Entenderam bem o query? Agora, route paths são os parâmetros de rota. O que eu vou fazer? Eu não vou utilizar esse recurso de passar aquela interrogação. Eu vou colocar direto um valor. Tá? Então, ó, os route paths são argumentos, são segmentos são segmentos da própria rota utilizados para identificar um recurso específico e único. Eles são parte obrigatória do caminho da URL. Bom, vocês estão estudando um banco de dados? Estão estudando um banco de dados? Ok. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho um banco de dados, uma tabela de clientes, tá? E aí o usuário, ele tem que passar o ID do cliente para poder pesquisar. Eu não preciso colocar assim, ID igual ao valor. Eu posso colocar direto o número do ID. E aí o meu sistema vai ler aquilo, vai capturar aquilo, e eu vou lá no banco de dados e pesquiso aquele ID. Certo? Tudo bem, pessoal? Quer dizer, eu passei um ID, que é muito comum de se fazer. Tá? Então, aqui, ó,
Qual que é a diferença nesse caso aqui? A única diferença é o seguinte, ó, na sintaxe, pessoal, a gente coloca, depois do nome da rota, a gente coloca 2 pontos e o valor. O nome da variável que vai receber o valor. No caso aqui, eu coloquei ID, para exemplificar, tá? Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei, ó, API github.com/use/Rubens Guimarães. Esse foi o identificador. Rubens Guimarães. Eu passei. Pode ser um número, pode ser qualquer coisa. Legal. Vamos lá na aplicação prática. Olha aqui, ó. Como é que eu fiz aqui, ó? Olha só o detalhe, pessoal. Isso aqui é importante, viu? Olha para cá, olha para cá. Olha aqui, você me perguntou. Ó. Olha só o detalhe. Eu estou usando a mesma rota teste. Ah, desculpe, aqui não. Aqui eu criei um user, tá? Eu poderia usar a teste também, tá? Só que aqui eu coloquei o user, criei uma rota user, também do tipo get. Só que ele está recebendo o quê? 2 pontos ID agora. O que eu faço aqui, ó? Const ID, criei uma constante ID para receber o quê? Hack.params.id. Olha a diferença para o anterior. Ó. No anterior, eu coloquei hack query. Agora eu estou usando hack params. Tudo bem? Pronto, cara, acabou. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar esse parâmetro que eu recebi na URL. Ó. Eu coloco aqui, ó, buscando o usuário. Eu usei aqui o template string, né? Viu como é fácil, gente? Como é que é simples? Então, vamos lá, na prática. Ó, como testar? É uma coisa. Pego aqui a minha URL e vou passar aqui um valor 3 aqui, ó. 3. Ctrl C. Venho aqui na URL, ó. Ctrl V. Agora eu vou colocar aqui, ó, um parâmetro 3. Dê Enter. Opa. Buscando usuário indefinido? Por que indefinido? Ah, eu acho que eu não rodei, né? Não rodei. Não rodei. Por que eu não... Por que eu... Ah, gente, aqui... Ah, gente, está certo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Olha aqui para o quadro aqui. Eu não sei porquê. Nessa aplicação aqui, ó, eu já estou usando, já estou um pouco mais avançado aqui, ó. Aqui no material, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui para frente, eu já estou usando um vetor, tá? Cada horário eu vou acelerar, tá? Eu fiz o seguinte aqui, ó. Eu vou explicar direto no código, tá? O que eu fiz aqui, ó? Aqui, eu criei dentro... Olha para cá, Rani. Isso aqui é importantíssimo, ó. Eu agora, dentro dessa rota, eu criei dentro dessa minha lógica para essa rota, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou lendo um vetor que eu defini aqui em cima. Ó. Eu criei um vetor chamado users, está vendo? Esse vetor, eu criei 3 índices. Por que deu problema na hora que eu rodei? Porque eu mandei, coloquei a rota 3, né? Ele poder ler o D3. Só que no meu vetor, eu tenho o índice 0, 1 e 2. Eu não tenho 3. Tá? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu estou mandando imprimir aqui, eu estou mandando imprimir o seguinte, ó, buscando o usuário, eu estou mostrando aqui o user. Esse user aqui, ele está pegando o meu vetor users, índice, index. Esse index aqui é que eu estou pegando lá no parâmetro. Então, quando eu coloquei, deu 3, ele falou, pô, você não definiu o valor para esse vetor 3. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, o 2, ele vai pegar o Matheus. Ou melhor, o 1, né? O 2 ele vai pegar a Marina. Então, vamos lá. Rubens, se eu colocar aqui o 2, pegou a Marina. Pegaram a ideia? Eu avancei no meu projeto aqui, eu achei legal implementar um vetor para ficar mais interessante. Título de exemplo, tá? Porque aqui, ó, olha só como é que é interessante, Mike. Aqui, eu quero mostrar para vocês, ó. Veja bem, ó. Eu iniciei minha aplicação, ó, coloquei Const Express, defini o server,
defini aqui a minha rota. Olha, antes de definir essa minha nova rota, eu criei um vetor de fora, tá vendo? Por fora. Então, dentro dessa minha rota aqui, ele enxergou esse vetor users. Tá vendo? Eu só usei esse vetor aqui dentro. Ó. Por quê? Porque aqui, ó, aliás, eu usei aqui, ó, eu defini uma const chamada user que recebeu o valor referente ao vetor, aquele index. Tá certo? Então, se eu coloco, olha como é que ficou dinâmico agora, pessoal. Se eu coloco 0, ele mostra Rubens. Se eu coloco 1, ele mostra Mateus. Se eu coloco 2, ele mostra Marino. Pegaram a ideia? Gente, tem alguma dificuldade para criar uma API? Nenhuma, né? Não é simples, pra caramba. Não é muito simples. A gente vai ver que nas próximas aulas, eu acho que agora vocês, assim, tendo tempo em casa, talvez se vocês estudarem um pouquinho mais, na próxima aula eu implemento um CRUD. O que é um CRUD? É um programinha que manipula um vetor. Inclui, altera, exclui, e eu mostro, deleta, né? Eu mostro tudo na tela. Entendeu? Agora, qual que é o fundamento? É sempre o mesmo. Entendeu? Agora, gente, para finalizar aqui a aula, por favor, olhem aqui para o quadro. O último passo. Último passo. Se eu quiser hospedar isso aqui lá no meu servidor, consigo? Consigo. Basta eu pegar essa aplicação aqui, ó, jogar lá para o meu servidor. Tem um servidor lá no DigitalOcean, só eu colocar lá no servidor e colocar para rodar lá. Só que quando eu vier aqui, ó, na minha URL, não vai ser mais localhost, vai ser o domínio lá do meu hospedeiro. Eu poderia colocar aqui, ó, www.rubensguimarães2.3000/user, vai rodar minha aplicação. Só que eu hospedei lá no meu servidor, está lá no meu hospedeiro, o cara que eu contratei para hospedar a minha aplicação. Mas ele está rodando quem lá? O meu servidor local, que é o Express. Entenderam a ideia? É assim que a gente constrói a API. Entendeu? Pegou a ideia? Beleza, gente? Cara, se vocês entenderam isso, galera, cara, daí para frente sai igual pastel. Tá bom? Estou encerrando aqui, então, agora. Vou parar aqui a apresentação e vou gravar essa aula. Tá bom? Maravilha, pessoal. Show de bola.